Como treinar seu dragão contém diversos dragões diferentes. Umbreon, Snaptrapper, Nether Mortal, Fúria da Noite e muito mais. Neste vídeo você irá entender os dragões de como treinar o seu dragão em detalhes. Vem comigo! Fala Geeks! Fúria da Noite. Quando falamos em dragões que marcaram a cultura pop, não tem como deixar o Fúria da Noite de fora. Essa criatura mítica ficou eternizada por ninguém menos que Banguela, um inseparável amigo de Soluço. Mas o que essa espécie tem tão especial? Bom, para começar, o Fúria da Noite não é só um dragão, ele é praticamente uma sombra viva. Com escamas completamente negras, ele se mistura com o céu noturno, como se fosse parte dele. Isso sem falar nas presas retráteis e no sopro de plasma explosivo, que mais parece um relâmpago vindo do inferno. Antes de Soluço encontrar Banguela, ninguém sabia que esse dragão realmente existia. Ele era uma espécie de mito, uma lenda entre os caçadores de dragões. Mas ao longo da trilogia animada e do live action, vimos de perto do que ele é capaz. Fúria da Noite conseguiu escapar da Morte Vermelha com agilidade, além de bater de frente com o Estoico, o Imenso, um dos maiores guerreiros vikings da história. Mas nem tudo é invulnerável. Apesar de ser rápido, furtivo, extremamente poderoso, o Fúria da Noite tem dois pontos fracos que não podemos ignorar. O primeiro é sua vulnerável à hipnose da Morte Vermelha. E segundo, talvez o mais simbólico, é que ele não pode voar sozinho. A falta de uma nadadeira caudal o impede de manter o voo estável. Ou seja, sem Soluço, Banguela simplesmente não consegue dominar os céus por conta própria. Uma fraqueza e, ao mesmo tempo, uma linda metáfora sobre parceria e confiança. Nether Mortal. Agora, se o Fúria da Noite é um caçador furtivo, o Nether Mortal é o equivalente ao falcão com esteroides. Essa criatura de aparência majestosa, quase como um pássaro pré-histórico cheio de espinhos, é a fiel companheira de Astrid e um dos dragões mais perigosos dos céus. Mas não se engane pela beleza. O Nether não é só enfeite, ele é uma verdadeira máquina de combate. Durante os treinamentos dos jovens vikings, ele era considerado um dos maiores desafios. Rápido, esperto e letal. Esse dragão é capaz de lançar espinhos afiadíssimos da sua cauda, como se fosse um porco-espinho voador, e não para por aí. Ele também tem um olfato apurado que faz inveja a qualquer cão farejador. Ele consegue detectar a presença de inimigos mesmo de longe, o que torna um excelente rastreador em batalha. Porém, como todo grande predador, o Nether Mortal também tem seu calcanhar de Aquiles. Ele possui um ponto cego bem na frente do focinho. Isso significa que, se você estiver exatamente na linha reta da sua cabeça, é possível se esconder, pelo menos por um tempo. Ziprebek é horrível. Se tem um dragão que chama atenção só de olhar, esse é o horrível Ziprebek. Imagine só, duas cabeças, duas personalidades em um só corpo. É como se fossem dois irmãos teimosos presos no mesmo corpo o tempo todo. Esse dragão faz parte da misteriosa classe Mistério, e não é à toa. Além do visual excêntrico, ele tem uma forma de atacar totalmente única. Uma das cabeças libera um gás inflamável, enquanto a outra solta faíscas. Sozinhas, essas ações parecem inofensivas, mas juntas, BUM! Um ataque explosivo que pode transformar qualquer batalha em um espetáculo de fogo. Durante o teste de chamas, esse poder foi usado com maestria, deixando até mesmo dragões maiores em desvantagem. E se você acha que isso já é demais, saiba que Rufnuff e Tufnuff montaram um Ziprebek horrível na épica luta contra a Morte Vermelha no primeiro filme. Ou seja, esse dragão não é apenas esquisito, é completamente essencial na luta pela sobrevivência. Terror terrível! Agora vamos para outro extremo. Um dragão tão pequeno que caberia no seu ombro, mas que pode causar uma dor de cabeça do tamanho de um Grunkel.
O terrível terror pertence à classe Stalker. E apesar de parecer inofensivo à primeira vista, ele é exatamente o tipo de inimigo que você subestima e depois se arrepende. Durante as aventuras em Berk, vimos que ele pode ser rápido, sorrateiro e até um pouco malicioso. Tufnuf, por exemplo, aprendeu da pior forma como essa criaturinha pode ser traiçoeira quando teve o nariz cravado pelos dentinhos afiados do terror. Mas nem tudo é perigo com esse mini dragão. Assim como o gato que não resiste a uma luzinha laser, o terrível terror tem uma queda por coisas brilhantes. E foi exatamente isso que Soluço usou a seu favor. Ao refletir a luz para dentro da cela, ele atraiu o dragãozinho de volta, mostrando que inteligência vence força, mesmo quando o inimigo tem asas. Gronki monstruoso. Ele pode parecer fofo à primeira vista, com aquele corpinho redondo, carinha simpática e asas minúsculas. Mas não se engane. O Gronki, também conhecido como Gonkri monstruoso, é uma verdadeira muralha alada. Esse dragão da classe Pedregulho é basicamente o equivalente de uma abelha, mas uma abelha blindada, feita de rocha e capaz de lançar fogo derretido pela boca. Tá bom ou quer mais? Seu corpo é coberto por uma pele espessa, quase como uma armadura natural. Isso faz dele uma das criaturas mais resistentes de toda a franquia. Ele não é lá um mestre da velocidade, longe disso. Voar não é seu ponto forte. E aquelas asinhas minúsculas mal parecem dar conta do recado. Mas o que falta em agilidade, o Gronki compensa com pura resiliência. Agora segura essa curiosidade. O Gonkri se alimenta de pedras. Isso mesmo, ele mastiga rochas como se fossem balas. E tem um sistema digestivo tão quente que derrete esses minerais. E o melhor, ele regurgita o conteúdo derretido e o transforma em verdadeiras bolas de lava explosiva para atacar os inimigos. Mas até mesmo essa bola de demolição voadora tem um ponto fraco. Se atacado nos locais certos, geralmente nas áreas mais vulneráveis que outros dragões também possuem, ele pode ser facilmente derrotado. Ou seja, não é invencível, mas dá trabalho. Pesadelo monstruoso. Agora se prepare, porque o próximo dragão é fogo puro. Literalmente. Estamos falando do Pesadelo monstruoso, uma das criaturas mais emblemáticas e temidas de toda a franquia. Esse colosso pertence à classe Stalker, especializada em fogo, e já mostra que veio logo nas primeiras cenas de como treinar seu dragão. Com uma aparência imponente, corpo alongado, asas enormes e olhar que mete respeito, o Pesadelo monstruoso não é só uma fera poderosa, ele é praticamente uma lenda viva. Sua habilidade mais aterrorizante, ele pode cobrir o próprio corpo com chamas vivas, transformando-se num cometa de fogo que rasga os céus em linha reta para cima dos seus alvos. Um verdadeiro espetáculo de destruição. E nem pense que ele é só músculo e calor. O Pesadelo monstruoso também é rápido e ágil. Uma combinação mortal que o torna uma ameaça até para os guerreiros mais experientes. Tanto que o próprio Stoico teve que enfrentá-lo sozinho numa das cenas mais épicas da saga. Foi na abertura do primeiro filme. E a luta foi intensa, com direito a muito fogo, tensão e coragem. Mais pra frente, o temido dragão foi colocado à prova novamente. E adivinha quem foi capaz de vencê-lo? Sim, ele, Banguela, o Fúria da Noite. Durante a prova de fogo, Banguela mostrou porque é o dragão mais especial de toda a franquia. E conseguiu derrotar um pesadelo monstruoso com inteligência e habilidade. Mas nem só de batalhas vive essa criatura. Em um dos momentos mais marcantes da história, Soluço ajuda Merequento a domar um pesadelo monstruoso. Um feito que ninguém acreditava ser possível. Foi nesse ponto que ficou claro. Mesmo as feras mais agressivas podem aprender a confiar e até a formar laços. A Morte Vermelha. Imagine uma criatura tão colossal, mas tão colossal, que outros dragões se ajoelham diante dela. Estamos falando da Morte Vermelha, o dragão alfa. Ela não é só grande, ela é a líder suprema, a abelha rainha de um ninho inteiro na Ilha do Dragão. Com escamas vermelhas como fogo vivo, asas que bloqueiam o sol e rugido que faz a terra tremer, essa criatura não comanda pelo medo.
era o próprio medo encarnado. Sua presença é tão avassaladora que todos os outros dragões são obrigados a obedecê-la. Eles caçam por ela, alimentam-na e, se recusarem, viram comida. Diferente da maioria dos dragões do universo, a Morte Vermelha não tem ponto cego. E por quê? Porque ela possui um par extra de olhos na cabeça. Isso mesmo, enquanto outros têm fraquezas a serem exploradas, ela está sempre observando, vigiando, pronta para atacar. Nem mesmo Estoico e seu exército foram páreo para ela. Foi preciso Soluço reunir seus novos cavaleiros de dragão para criar uma estratégia desesperada contra a rainha Camerzinho. E mesmo assim, a vitória teve um custo altíssimo. Outros dragões. O universo de Como Treinar Seu Dragão está lotado de criaturas misteriosas, perigosas e épicas. E no filme, várias dessas raças aparecem, mesmo que brevemente. Especialmente quando Soluço explora o famoso livro dos dragões. Ali ele encontra páginas com nomes que talvez você já tenha ouvido falar, ou talvez não. Mas uma coisa é certa, cada um desses nomes carrega consigo uma lenda de destruição. Vamos conhecer algum deles? Humberhorn, com focinho afiado capaz de rastrear qualquer coisa e até mesmo no meio de tempestades, Humberhorn é um dos rastreadores mais ferozes de todos. Um verdadeiro tanque de guerra com asas. Skrill, esse é o dragão que todos os vikings temem, só de ouvir o nome. O Skrill controla eletricidade, dispara raios com suas asas e se move com uma velocidade assustadora. A maioria dos caçadores prefere nem chegar perto. Skaldron, vindo das águas geladas, o Skaldron é meio dragão, meio arma de guerra. Ele gospe água fervente com tanta pressão que pode perfurar madeira como se fosse papel. E ele caça em grupo. Então, boa sorte. Jovehen, com sua cabeça em forma de pá, esse dragão cavador é conhecido por emboscadas. Ele se esconde debaixo da terra e ataca com força bruta. Se estiver andando em solo instável, fique alerta. Snaptrapper, imagine um dragão com 4 cabeças, todas famintas e com presas venenosas. Esse é o Snaptrapper, uma armadilha viva, disfarçada em meio à vegetação. Um passo em falso e você já era. Thunderdrum, o trovão em forma de dragão. Ele emite ondas sonoras tão poderosas que pode derrubar embarcações inteiras. É como enfrentar um furacão voador. Thunderjack, com asas cortantes, como navalhas, o Thunderjack voa entre as árvores como uma lâmina gigante. Dizem que ele consegue cortar florestas inteiras com um único voo. Imagina o estrago num campo de batalha. Ripsling Death. Esse é um verdadeiro pesadelo subterrâneo. Com um corpo coberto de dentes e habilidade de escavar túneis em alta velocidade, Ripsling Death é quase impossível de parar. Ele surge do chão e arrasta suas vítimas para a escuridão. Agora comenta, qual desses dragões é o seu favorito? De toda a ficção, qual é o seu dragão favorito? Comente e se inscreva no canal. Aqui você irá mergulhar cada vez mais fundo no mundo do cinema, das séries, tudo da cultura pop. Muito obrigado, até a próxima, fui!